Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast dessa temporada. E como eu sempre digo no começo de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente cheia de ideias, cheia de insights, que você tire algo do papel que você já está pensando aí há bastante tempo e até hoje não tirou. E a nossa convidada de hoje é a Sara. Sara, se apresenta aí pro pessoal. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu ia falar boa noite, né? Porque a gente tá de noite, mas não sei que horas você vai assistir, mas eu sou a Sara, tenho 29 anos, sou formada em administração e recentemente mudei de profissão e vim falar um pouquinho aqui para vocês sobre essa nova experiência pós, né? Uma gestação, primeira gestação, aí logo na sequência teve um reboliço na minha vida profissional e vim compartilhar um pouquinho com vocês aqui sobre essa minha nova trajetória. Sá, no começo de cada episódio eu tô fazendo uma pergunta aleatória para os convidados. E a pergunta aleatória de hoje é: qual era a sua brincadeira favorita quando você era criança? Aquela brincadeira que não podia faltar quando você estava com o seu grupo de amigos, seus irmãos. Qual era essa brincadeira? Meu Deus do céu. Gente, eu era muito radical, porque eu vim de uma família que somos em 6 irmãos, só 2 meninas, então era jogar peão, né? Rodar peão, jogar bolinha de gude, soltar pipa. Então essas brincadeiras assim, é meio aleatório, porque, poxa, é uma menina. Porém, como tem a convivência com muitos homens, era isso, tazo, bater figurinha, era esse tipo de brincadeira. Uhum. Legal. Sá, vamos lá. Você é a pessoa que, acho que do Bloomcast aqui, que tá vindo, é a pessoa que me conhece há mais tempo, porque realmente você me viu crescer. Você me viu crescer. Sim. E eu resolvi te chamar por vários assuntos. Primeiro porque você é uma pessoa que eu admiro muito, assim, sabe? Como mãe, como esposa, como empreendedora agora, né? Por acompanhar há muito tempo. Então eu queria falar sobre todos esses âmbitos da vida da Sara, porque eu acho que você tem um pouquinho para acrescentar em cada uma dessas coisas. Então eu queria começar primeiro falando um pouco da sua família, porque eu vejo o quão dedicada você é. Então, vamos começar falando um pouco sobre isso. Aí a gente já explica um pouco também sobre os barulhos aí no fundo, que é o Oli, a participação especial. Tem umas participações e aí vai ouvir, pode ser que se ouve chorinho e tal, mas o meu marido tá aqui cuidando dele. Mas eu sou casada há 4 anos, fiz agora em março, completou 4 anos. E, teoricamente, eu sempre tive na minha cabeça, assim, que quando eu fosse casar, seria literalmente para construir uma família e não só oba-oba, né? E muitas das vezes a gente acompanha por aí que as pessoas casam e depois Deus que cuida. E não é assim. É uma missão, e é uma missão muito importante. Não é fácil, porque são 2 mentes totalmente opostas que se juntam no ambiente e tem batalhas ali internas e você tem que saber lidar ali. Mas a gente é aquilo, conversar, dialogar, e são coisas que no começo eu tinha muita dificuldade, mas são coisas fundamentais para que tudo venha dar certo. Sem diálogo hoje é frustração total. E o que eu aprendi, né? Não é fácil ter uma família. Não é nenhuma família é perfeita. Só que a gente tem que unir as nossas motivações, as nossas esperança, aquilo que a gente acredita que vai dar certo, e somar ali um com o outro é parceria mesmo. Nem sempre é fácil você vencer o orgulho, né? Deixar o orgulho de lado, mas muitas das vezes é necessário para que haja realmente uma união, haja uma harmonia e você poder acompanhar as coisas fluindo. Então, para mim, família sempre foi muito assim, essa palavra sempre foi muito forte. Então, eu já vim de uma família que sou muito apegada aos meus irmãos, sou muito apegada à minha mãe, assim.
Meu pai sempre foi um pouquinho distante, mas com relação aos demais, nós sempre fomos muito unidos. Então, assim, eu procurei trazer isso para aqui, para dentro do meu lar, a construir uma família. Porque eu sou uma daquelas pessoas que eu detesta ficar sozinha. Então, pensa, você vem de uma família que a casa tá cheia, de repente você vai casar e só tem você e o seu marido, e saber lidar é difícil, porque homem gosta de ficar sozinho, ter o seu momento de ficar na caixinha do nada. E a Uhum. mulher quer ali conversar, estar dialogando o tempo todo, e a gente tem que saber respeitar os espaços, mas o importante mesmo, acredito que para mim, o que funciona é o respeito. Então, assim, o que eu não quero que ele faça, para mim, eu não faço para ele. E assim vice-versa, entendeu? O que eu quero, eu procuro fazer. Sou falha, muito falha, não sou perfeita, mas vou todos os dias ali tentando me aperfeiçoar, me readequar, para que isso é, seja uma melhoria contínua. É assim, hoje você acerta, amanhã você erra, mas você tem que fazer de tudo para que você volte a acertar. E é isso que a gente vem construindo. E espero que agora com o Oliver, que vai fazer 1 aninho próximo mês, ele possa aprender bastante com a gente nesse quesito, de que não é fácil viver em família. Não existe isso. Todo mundo tem a sua luta diária, todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo está ali com um propósito, com um sonho a se realizar, mas se for cada um por si, a gente não conquista, demora a conquistar. Não que não conquiste, né? Mas demora a conquistar. E quando a gente une os propósitos, a gente une os objetivos, dá atenção para aquilo que a pessoa está buscando e faz ali, soma, né? A gente tem chances de alcançar os resultados mais rápidos. E é isso que eu tento aplicar aqui dentro do meu lar, de ajudar da forma que eu posso, mesmo que às vezes o desejo dele seja uma outra coisa, mas se eu posso de alguma maneira contribuir para que ele venha se satisfazer, né, ele venha conquistar, por que não fazer? E da mesma forma, comigo também. Se ele pode contribuir de alguma forma para me ajudar, então por que deixar de fazer? E assim a gente tem conseguido viver em harmonia, tem conseguido alcançar nossos objetivos e caminhando junto. Não é fácil, mas a gente consegue. Uhum. Eu falo muito para algumas pessoas, né, que eu converso que quando você entra em um relacionamento, namoro, noivado, casamento, é realmente um lugar de autoconhecimento. Porque viver sozinho é muito fácil, né? Você faz as coisas que você quer, do seu jeito e acabou. Mas quando tem uma outra pessoa ali, você se conhece no mais alto nível, de quando você está estressada, como que você age, como você fala, tudo isso, né? Então, relacionamento é muito autoconhecimento também. E como você Sim, falou, é uma questão de, tipo, todo dia você ir construindo, né? Tipo, eu errei ontem, mas hoje eu vou tentar não errar. Eu fiz isso ontem, mas hoje eu vou tentar fazer algo diferente, né? exatamente. É uma construção, é tijolinho a tijolinho. Não adianta você imaginar já querer estar na casa perfeita, que isso não existe. Se você não construir uma casa bem sólida, ixi, qualquer ventinho que passar, qualquer estresse derruba. E isso é só você vencendo as dificuldades do dia a dia. Para chegar onde eu cheguei, no nível que eu cheguei, eu penei. Hoje, graças a Deus, eu até olho assim e falo, nossa, eu me considero uma boa esposa, mas teve fases que eu olhava para mim e falava, não, tem muita coisa para melhorar aí, que é isso? Não tô sendo uma boa esposa. Então a gente vai olhando assim, o bom é você sempre estar se analisando, entendeu? Aquilo que eu falei, o orgulho, engolir realmente o orgulho. E porque senão, com o orgulho você não vai avançar, porque não vai querer ceder, né, para poder, ai, tá bom, relevar algumas coisas e tal.
Se você não engolir o orgulho, as coisas não vai pra frente, não vai mesmo. Então, graças a Deus, hoje eu olho para trás e vejo que eu evoluí bastante mesmo como esposa. Agora, lidando com a vida de mãe. No começo eu estava bem assustada, mas agora eu tô dominando. Uhum. Mãe de primeira não é fácil, mas a gente vai se readaptando ali com as situações. Isso também que mexe bastante na questão do casamento, quando a criança, quando o filho chega, porque aí você tem que saber lidar, ter tempo para cuidar da casa, ter tempo para cuidar de você, ter tempo para cuidar do marido, ter tempo para trabalhar. Então, se organizar ali, às vezes você se doa mais para um lado, deixa do outro, mas estou sempre correndo ali para tentar não negligenciar nenhuma das funções, né? Fazer isso sem negligenciar aquelas. É bem isso que eu levo para mim e que eu me esforço bastante para fazer, porque é uma responsabilidade bem grande, mas a gente não está errado de ir atrás do nosso sonho. Então, eu quero trabalhar, estou na vida de empresária e eu quero fazer as coisas acontecer, mas eu não posso negligenciar que eu tenho uma família para cuidar, que eu tenho um filho para cuidar, que eu tenho um marido para cuidar, que eu tenho uma casa para cuidar, então eu tento ali me desdobrar para fazer as coisas acontecer. Então, pensar que cuidar de família é fácil, né? Uhum. E uma coisa que a gente até conversou também é sobre rede de apoio, né? Porque quando a gente fala de rede de apoio, a gente muitas vezes a gente só pensa quando tem um filho e tudo mais, mas rede de apoio também na questão do casamento, né? Ter pessoas com quem você possa contar, pessoas que possam te mentorear, casais que estão lá na frente e que vão te dar uma visão daquilo que você não está tendo hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. É fundamental, gente. Não adianta pensar assim que, casei e eu vou saber lidar sozinho. Não vai. E muitas coisas você precisa ter um casal que não é qualquer pessoa também que você vai confiar, né? Mas aquela pessoa que você olha e vê que, tipo, poxa, eu queria que o meu casamento fosse assim, porque eu considero um casal modelo para mim. Então, sempre tem. E para esse tipo de pessoa, você tem que se aproximar, porque ela vai ter muita coisa para te ensinar. Aí você olha e vai pensar assim, não, foi da noite para o dia que eles conseguiram agir dessa forma, ser um casal assim tão harmonioso, tão unido, um fala, o outro completa a frase teoricamente. Não, não foi da noite para o dia. É a questão que nós falamos agora há pouco, da construção. Então, se não vier as dificuldades, como você vai conseguir adquirir experiência para poder vencer aquela fase? As experiências vêm com as dificuldades. Então, é necessário vir os conflitos, os atritos, mas você tem que agir de forma sábia. E como que a gente conquista isso? Observando aqueles que sobressaíram, aqueles que passaram por dificuldades e venceram. Então, nós temos que nos aproximar desse tipo de pessoas que vai nos agregar positivamente. Então, tá, a gente aprende só de olhar? Aprendemos. Mas nada de que uma boa conversa com essas pessoas vividas, experientes, para que venha abrir a nossa mente e muitas das vezes você não precisa nem falar qual é a situação que você está passando atualmente no seu relacionamento. Mas só de você ter uma conversa com esse tipo de pessoas que têm a mente super experiente, na conversa ela vai te direcionar coisas, vai te falar coisas que vai acrescentar na sua vida. Por isso que é bom você ter uma rede de apoio ótima, maravilhosa, entendeu? Porque muitas das vezes a gente fica retraído mesmo. "Não, mas eu vou me abrir, vou falar da minha vida." Não precisa. Só seja um questionador. Como que você fez para chegar até esse nível? Para agir dessa forma? A pessoa vai te explicar a experiência que ela teve, vai te falar das coisas que ela tentou e deu errado. Então você já tem ali informações para não fazer no seu relacionamento.
E assim você vai extraindo o que é bom, colocando em prática do seu jeito, da sua forma, e aquilo que é ruim você já descarta. Então, ter uma rede de apoio boa é maravilhoso. É necessário ter para que quando você estiver com o mundo caindo ao seu redor, ou sem uma direção, você venha a sua memória momentos de conversas com esse tipo de pessoas que vem fortalecer e te ajudar a tomar decisões sábias. Então é necessário ter uma rede de apoio. Uhum. Agora vamos ir para o âmbito profissional agora, porque eu sei que essa história é longa, então vamos começar lá do começo. Você sempre foi aquela pessoa que trabalhou, fez estágio e tudo mais, sempre, vamos dizer assim, em CLT, e aí, tipo, situações surgiram e você foi para o empreendedorismo. Eu queria que você contasse essa sua jornada até chegar no empreendedorismo e depois a gente fala um pouco sobre os desafios, como está sendo, como foi essa mudança tão drástica para você. Beleza. Então, eu sempre trabalhei desde cedo. Eu sou uma pessoa que, quando criança, cuidava de outras crianças. Então, eu já vinha aí cuidando de bebês e tal. E aí, quando chegou na minha época, o meu primeiro emprego formal foi um estágio que eu consegui pelo ITB, que eu estudei no ITB. Então, na época, era obrigatório fazer estágio para a conclusão do curso. E aí eu fiz o estágio e só que a empresa era muito longe e tal. E eu só completei exatamente os meses que eram necessários para eu conseguir pegar o meu diploma, né, meu certificado. E aí depois disso eu fiquei desesperada. Falei, pronto, agora eu vou finalizar. Não tenho mais trabalho, eu preciso de dinheiro. Eu sempre gostei de ter as minhas coisas, então eu precisava fazer alguma coisa. E nisso eu tive uma experiência bem legal, porque no momento que eu estava bem chateada, porque já tinha mandado o currículo, e você sabe, quando é ensino médio, as portas não se abrem facilmente. Uhum. Então, bate, envia currículo e nada, porque você não tem experiência de nada, né? E aí, então, eu estava em casa meio que desolada, sem esperança de nada, e eu estava questionando Deus, falando, poxa vida, Deus, eu queria muito um emprego, né? Uma porta viesse se abrir e tal. Aí, nesse mesmo momento, eu lembro como se fosse hoje, que, tipo, a campainha de casa tocou, e eu fui atender aos correios, e ele entregou um telegrama. E no telegrama era para eu me apresentar até na prefeitura, né, de Barueri, para eu iniciar o meu estágio. Então, tipo, aquilo ali meio que como uma resposta, assim, sabe, de oração, e eu fiquei muito feliz. E aí, mas, né, acreditei não acreditando. Falei, como assim? Muito fácil e tal. Uhum. Fui até o local para ver se aquilo era verdade, de fato era verdade. Eu lembro até hoje do meu primeiro salário, R$ 351. Tinha um. Mas eu estava muito feliz, porque agora eu ia ser útil. Só que uma coisa era, eu era muito tímida nessa época, muito tímida. E eu fui logo selecionada para poder ficar ali na frente das pessoas, sabe? Recepção, lidando com a Secretaria de Ações Sociais, foi onde eu fiz o meu estágio. E aí eu falei, vixe, e agora, né? Mas a partir dali eu comecei na verdade, hoje eu vejo que eu estava sendo testada para perder a timidez para chegar onde eu cheguei, né? E aí, graças a Deus, eu fui muito bem. E na época eu fiz a minha chefe, minha gestora, tentou de todas as formas para que eu fosse, né, efetivada, se tornasse funcionária pública. Só que quando deu certo, mudou de governo, aí caiu tudo por terra, os planos, as ideias. Aí ela falou assim: olha, o que eu posso fazer vai fazer entrevista, vou te motivar, vou tentar nos dias que você precisar fazer entrevista no horário que você tem que trabalhar, você vem em outro período, mas vai fazer entrevista porque você precisa começar a fazer sua faculdade não é barata, enfim, ela foi a maior incentivadora para que eu corresse atrás do meu futuro. E aí foi assim, fazendo entrevistas em horários intercalados de trabalho.
E aí fiz uma entrevista, passei, comecei a trabalhar, só que trabalhar. Chegou lá nesse lugar que eu fui trabalhar, a minha gestora não tinha tempo de me passar nada. Então eu ficava o dia inteiro sentada. Eu cansei de ficar olhando pesquisando na internet, assistindo coisa, porque não tinha nada para fazer literalmente. Ela simplesmente não tinha tempo, então eu passava o período era um estágio também, as 6 horas de estágio era sendo vagal, total, sem fazer nada. Fiquei dentro, sabe, me corroendo, poxa, porque tá todo mundo aqui, todo mundo trabalhando, precisando de ajuda e ninguém e ela não me direcionava para outras pessoas para que eu pudesse, né, aprender e compartilhar do conhecimento que eu tinha. Então eu fiquei frustrada. Eu fiquei nesse trabalho bem pouquinho, só os 3 meses, graças a Deus. Fui para uma outra empresa. No dia eu estava fazendo entrevista e eu estava empregada. Eu saí porque eu não estava fazendo nada. Saí, atravessei a rua, fiz entrevista no outro prédio, voltei. Eu consegui supostamente a trabalhar. E aí, passei nessa entrevista. E eu lembro até hoje que a moça falou assim do RH. O que motiva? O que você só quero trabalhar. Porque eu quero ser de alguma coisa. E é isso aí. Graças a Deus consegui. Passei nessa entrevista. E nessa entrevista eu tive tanto trabalho, mas tanto trabalho, que eu fiquei lá por 10 anos. E aí, por conta da pandemia, enfim, do cenário e tal, conflitos de gestores, eu acabei sendo desligada da empresa. Na ocasião, descobri que eu estava gestante, a empresa, reportei a empresa e tudo mais, aí aquela chateação que nós temos com relação a e tudo mais. Infelizmente, não foi tão leal quanto eu fui leal aos 10 anos de empresa seguidos, mas enfim, vida que segue. E aí, então, começou não é fácil essa questão de que você se doa por tantos anos. Comecei na área comercial, finalizei a minha trajetória nessa empresa na área da... Então, foram muitas experiências. Eu cresci muito, muito mesmo. Tanto que no começo, lá na minha história inicial, que eu tinha vergonha, nessa empresa eu estava sempre à frente com o gestor da qualidade, então os eventos que tinha, eu ia, fazia as apresentações, eu conversava com as pessoas, estava diretamente com a diretoria ali. Então, era uma empresa multinacional, então tudo da qualidade passava ali, eu estava ciente das coisas que estavam acontecendo, meu chefe sempre tomava as decisões juntamente comigo, então foi tipo uma mudança bem radical assim. Eu cresci muito nessa empresa e graças a Deus que ela passou pelo meu caminho, porque tudo que a bagagem que eu tenho hoje de conhecimento foi graças aos os gestores que eu tive, que não foram gestores bonzinhos, mas eram aqueles gestores que tipo te colocava no fogo para saber se realmente você ia ser aprovado, sabe? No começo eu achava ruim pra caramba, nossa, chorava pra minha mãe, eu não aguento mais meu chefe. Mas serviu para me tornar quem eu sou hoje. Então, hoje, depois dessa situação, aí ganhei o Oliver, tive um momento com ele, que também não é fácil a vida de mãe de primeira viagem, questão de acertar na amamentação, a gente coloca muita responsabilidade na nossa cabeça e aquele mundo perfeito que a gente vê na internet de que é muito fácil amamentar, que é muito fácil cuidar do neném, gente, né? Não, é tudo paranoica. Só é fácil depois que a mãe aprende, né, a amamentar e o neném aprende de fato a mamar. Então o primeiro mês foi o mês o mais horrível que eu já tive na minha vida. Mas depois do primeiro mês a gente vai se habituando ali, acostumando. Graças a Deus passei dos 3 meses de experiência como mãe, tô quase completando 1 ano. Essa aí. E o que
pesa agora, não digo pesar, mas é que a gente tem esse senso, tipo, eu não vou abrir mão, não quero, hoje eu falo, não quero voltar para o CLT. Então, eu vi que essa oportunidade que foi tirada, né? Na verdade, não foi uma porta fechada, mas uma porta aberta para que eu hoje pudesse ter o meu próprio negócio. Então, quando as dificuldades vêm, nós temos dois caminhos. Ou olhar a porta se fechou, ou a gente olha para do sentido contrário, de que a porta, na verdade, ela se abriu. Então, uma porta se fecha e a outra se abre. E a gente tem que aprender a treinar o nosso olhar. E foi isso que eu fiz. Então, todas as vezes que eu me deparei numa situação de dificuldade, eu procurei olhar de uma forma diferente, treinando o meu olhar para que eu viesse sair daquela situação deprê e viesse me reerguer mais rápido. Não adianta falar assim, você não sentiu? Claro que eu senti. Foram 10 anos de empresa, onde eu sempre dei o meu máximo, sempre ajudei todo mundo. E tanto que quando informei do meu desligamento, a empresa inteira, pensa em empresa multinacional, você recebendo mensagem de todos os lugares, falando para você, como assim? O que está acontecendo? Eu não acredito. Então, tipo, foi um choque. Então, saber lidar com essa situação não é fácil. Então, pensa naquilo. Eu amava o que eu fazia. Só que eu não sabia que... eu sempre tive a vontade de ter o meu próprio negócio, mas não sabia como eu ia fazer isso, porque eu estava trabalhando. E, querendo ou não, a gente fica confortável com a vida que a gente vem levando. Então, alguma coisa precisava acontecer para que me desse esse empurrão. E essa situação, ela veio para me dar esse empurrão que eu precisava. Então, com a chegada do Oliver, eu tive mais tempo para refletir, para analisar as coisas. E aí, então, eu vi que, na verdade, essa dificuldade que eu estava passando, a princípio, né? Na verdade, era uma oportunidade. Porque hoje eu tenho a oportunidade de criar o Oliver em casa, de não precisar colocar ele numa creche, de não precisar deixar ele na casa da avó ou com qualquer outra pessoa para poder cuidar, porque eu estou em casa. E hoje, atuando como social media, porque agora eu atuo, minha profissão é social media, eu trabalho no meu tempo, tenho liberdade dos horários, então eu posso parar o tempo, porque o Oliver ainda mama, então assim, eu posso parar ali, dar o TT dele, depois volto, continuo fazendo as minhas coisas, precisa trocar fralda ou precisa brincar, eu tô ali, entendeu? E depois eu retomo tudo, não estou negligenciando as fases, as etapas, e eu não quero jamais negligenciar isso, porque acredito para mim, ser mãe é uma responsabilidade, é uma dádiva, mas é uma responsabilidade enorme. E eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Então, esse é o meu tempo, né? De cuidar, esse é o meu tempo de amar, de educar. E eu quero fazer isso. Eu não vou terceirizar isso. É muito fácil. Vamos deixar lá com fulano, porque fulano vai e cuida, mas essa responsabilidade não era do fulano, a responsabilidade de educar, de cuidar, de fazer tudo nessa fase é minha. E outra, é um presente, porque todo dia é uma coisa nova, é uma fala nova, é uma experiência diferente, é um tombo diferente. Então, não dá para terceirizar e perder essa fase. E eu vejo que essa oportunidade que foi aberta para mim foi uma oportunidade divina, porque não é todas as mães hoje que conseguem, né, abrir mão da vida profissional de carteira registrada para lidar com um caminho desse, né, de dar prioridade para o seu filho. E super entendo e compreendo isso. Tenho amigas que não conseguem abrir mão e respeito isso. Só que esse é o meu momento.
E como é o meu momento, e para mim está sendo dessa forma, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Essa questão de ter a liberdade de o seu tempo é demais. Dar continuidade ao seu trabalho, independente do local que você esteja. Então, hoje eu posso ir na minha mãe, eu posso visitar os irmãos, ou eu posso ir para qualquer outro lugar, fazer um passeio e dar continuidade no meu trabalho, da onde eu estiver, por conta dessa profissão que eu escolhi para mim. Então, antes nós íamos atrás, né, de um trabalho. Agora, as pessoas estão me procurando para que eu execute. Então, muda-se o ciclo. Há uma evolução aí. E eu fico muito feliz. Hoje eu estou bem gratificante, bem feliz mesmo, né, dessa mudança. A gente lá atrás, se a gente chegasse para mim e falasse, você vai vivenciar isso, eu duvidaria, por conta, né, da comodidade, das coisas. Eu assustaria e falasse, vou nada, tá doido? Mas hoje, eu olhando para trás, eu falo, graças a Deus que isso aconteceu, para que hoje eu pudesse ter essa chance. É fácil? Não é fácil. Tem dia que só Deus para ter misericórdia, mas eu tenho que ser organizada para poder distribuir as coisas. E graças a Deus que eu tenho trabalho, né? Porque senão as coisas ficam ruins. Mas essa foi a minha trajetória meio que maluca, mas que agregou muito em informar a Sarita hoje, né? E se eu não tivesse passado pelas dificuldades que eu passei para poder chegar aqui hoje, talvez eu seria uma pessoa menos interessada em ter liberdade na vida financeira, em ter uma vida profissional bem eclética, assim, diferente, e aonde eu pudesse ter essa liberdade de escolha. Uhum. Agora me conta um pouco como foi que tudo começou, né? Porque tem que ter um ponto de partida. Como foi que você entrou nesse mundo aí do social media? Qual foi a necessidade que você viu, que você falou, acho que eu me encaixo nisso, acho que é isso que eu vou fazer? Então, a necessidade. A minha mãe precisava de uma logo, porque a minha mãe é costureira e tal. E aí, o que aconteceu? No momento que até então ainda não tinha despertado, eu sempre tive facilidade de criar as. E aí, tanto que enquanto eu trabalhava, né, nessa última empresa que eu atuei como CLT, tinha uma moça que ela é cozinheira, e ela tinha feito um cardápio para ela e tal. E aí, só que o cardápio estava bem zoadinho, numa folha Word e tal, com as informações, o produto e os valores. Aí eu falei para ela, olha, eu vou sair de férias, deixa que eu melhore isso daí, tá bom? E aí, nas minhas férias, eu tirei um tempinho e montei um cardápio super da hora para ela. E aí, enviei para ela, e ela falou assim, nossa, meu, como um profissional, você deveria investir nisso daí. Eu falei, que nada, isso daí eu só fiz porque eu gosto de ficar fuçando as ferramentas e tal. E aí, nisso já era um start, mas eu, né, morri dali para aquele assunto até então. E aí a necessidade mesmo bateu forte quando a minha mãe precisou de uma logomarca para o Instagram dela, de costura. E a minha irmã procurou uma profissional para fazer isso. E aí o profissional meio que deixou a desejar. Porque assim, quando você vai criar uma marca, tem tudo um significado por trás, a mensagem que você quer transmitir, as cores, que vai estar relacionada por conta da identidade visual, enfim. Então, quando eu chegava para minha mãe aprovar, minha mãe falava, tá, mas isso não está conversando com a mensagem que eu quero transmitir. E aí devolvia para ela, para alinhar, enfim. E aí ela achou que estava pedindo demais, que a gente não sabia o que a gente estava falando e tal, porque ela chegou até a falar assim que a gente estava solicitando muitas alterações e ela não tinha só a minha mãe para atender, ela queria já deixar para lá. Então essa situação meio que deu um chacoalhão, sabe? Eu falei, poxa, existe profissional desse jeito? Então agora só de raiva eu vou pegar e eu vou começar a entrar nessa área, entender, estudar
para que eu possa ajudar os profissionais que têm a mesma dificuldade que a minha mãe, os empreendedores que têm a mesma dificuldade que a minha mãe, para eles não serem destratados da forma que a minha mãe foi destratada. Então, a partir daí, investi em cursos e tudo mais. E aí eu fui vendo que o negócio é muito simples de fazer e fui pegando gosto pela coisa. Então, começou com a minha necessidade de ajudar a minha mãe. Só que a partir daí foi abrindo os horizontes, porque aí nisso eu estava só criando teoricamente uma arte. Só que aí eu vi as possibilidades de ajudar os empreendedores que têm dificuldade de mexer com as redes sociais e que não têm facilidade com isso, que é o perfil da minha mãe, e que precisa de alguém para que eu pudesse ajudar ele a se posicionar na rede social, para que ele conseguisse fazer as vendas dele, dos produtos ou serviços através da rede social. Então, eu criei um perfil, né, Saricates MKT, onde eu compartilho dicas referente a esse assunto e ofereço também o meu serviço de social media, né, onde eu faço gerenciamento de redes sociais para essas pessoas que ou não têm tempo ou têm dificuldade de mexer na plataforma. Então, é algo que eu comecei a me identificar bastante. Hoje eu mergulho de cabeça mesmo, porque eu me identifiquei muito, 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 muito mesmo com essa nova função aí da Sarita. E a transição é gigantesca, né? Porque para alguém que era analista da qualidade, que estava lá escondida, dentro de trás do computador, ter que vir e colocar a cara a tapa, para quem tinha timidez, é coisa totalmente fora do comum, né? Mas é aquilo, quando você tem um objetivo, algo que você goste, você passa por cima dos obstáculos, né? Você deixa de ver as dificuldades como pedras no seu caminho e você passa a olhar essas pedras como formas de construir mais degraus para você ter o seu sucesso. Então, hoje é isso. Teve medo? Tive. Receio? O medo de ser julgada pelas pessoas? Claro que tem. Você vai fazer as coisas e a mente vem jogando assim como flechas, né? Flechas, os dardos. Tipo, o que o fulano vai falar? O que ciclano vai achar? Só que deixa eles pra lá, entendeu? O seu objetivo tem que ser alcançado. Enquanto você ficar na cabeça o que fulano vai falar, o que ciclano vai achar, você nunca vai se sentir bem em fazer algo que você de fato quer. Porque a gente para falar sempre vai ter. Agora, a gente para executar, dá para contar. Então, eu quero ser a pessoa que vai executar. Porque eu quero ter resultado. E o resultado só vem quando a gente executa, passa por cima dos medos, né, das incertezas, e aí a gente vê o resultado sendo alcançado. E aí é maravilhoso, né? Porque aí você respira fundo e vê, nossa, tá dando certo, que da hora. Uhum. E a sensação é maravilhosa, é maravilhoso. E como que foi para você no começo, né? Porque se eu não me engano, acho que você fez uns posts no Stories falando sobre isso, né? Sobre os seus erros e acertos do começo, né? Tipo, como você fazia antes do feed e como com conhecimento você foi melhorando. Então, eu queria que você contasse um pouco desses erros, desses acertos no começo, né? Porque no começo é tudo muito novo, você ainda está conhecendo aquilo que você está fazendo. Tudo muito novo. Vamos falar de um erro crucial. Eu usava as fontes tudo muito grande, assim, sabe? Porque a gente tem a mania de que as pessoas precisam enxergar meu texto. E aí a gente pensa que todo mundo é cego. Aí, o que eu fazia? Eu pegava, fazia as postagens, tema muito grande, não respeitava as margens. Então, assim, na hora que saía o post, aí saía cortado. Eram uns negócios assim, meio que sinistros. E depois que saía, você falava, e agora? Apaga ou não apaga? Tinha coisas que eu apagava, porque não tem condição. Tinha outros que falavam, poxa vida, mas eu não sei como que eu vou fazer. Mas todos esses erros foi antes de eu iniciar o curso e de investir num curso. Então, eu queria fazer, mas eu fazia da forma que eu achava que era.
e não de forma que de fato tinha que ser, porque eu não tinha uma instrução, né? Então, a partir do momento que eu recebi a instrução, eu vi aqueles. Que aí eu comecei a olhar e falar, meu Deus, eu faço isso, tá errado, eu faço aquilo, tá errado. Ai, meu pai. E aí você vai olhando e fala assim, nossa, mas aí eu vou apagar agora? Não. Por que não vou apagar? Porque eu gosto de ver a minha evolução. Então, se eu apago, eu vou perder, né? Porque a nossa memória guarda mais as coisas, a memória recente, né? Pega as coisas acontecidas, os ocorridos recentes. E é bom a gente deixar essas coisas que são mais antigas para a gente acompanhar a nossa evolução. E hoje eu consigo olhar no meu feed e perceber essa evolução que teve por conta do conhecimento que eu fui buscar. Aí você pergunta, tô satisfeita? Ainda não. Eu olho e faço. O meu marido fala assim. O Cleison olha e fala. Eu mostro pra ele. Aí ele fala, ah, tá bom, amor, tá bom. Aí depois eu olho de novo e ele fala assim, você já tá olhando com o olhar de que você mudaria alguma coisa, né? O nosso olhar começa tipo, tá bom, mas a gente consegue se concentrar ali para pegar coisas para poder ainda mudar. Da próxima vez eu posso fazer isso, posso fazer assim, posso fazer assado. Então a gente não cansa. Mas eu fico muito feliz de olhar para trás e ver, meu, quanto que eu evoluí. E eu estou nisso, o quê? Há 3 anos. Na verdade, focando 2, né? Por conta da gestação, você vai e não vai, vai e não vai, porque aí passa mal, aí o neném nasce, aí você tem que dar mais atenção para o neném, principalmente nos primeiros meses. Agora que eu estou tendo mais um pouco de liberdade para poder focar mais nessa profissão. Mas no começo foi mais em banho-maria, e eu era um post por dia, assim, sabe? E hoje em dia, às vezes eu faço 3 posts no dia e tal, dependendo. Apareço nos stories com mais frequência. Então, o ritmo, né? Conforme mais liberdade, conforme o Oliver vai crescendo e eu vou tendo mais liberdade, e aí hoje ele consegue engatinhar sozinho, já se bobear, segurando as coisas, já vai andando. Então, não precisa ficar no colo ali o tempo todo e tudo mais. Uma atenção full time quanto antes. Então, aí eu consigo ter mais liberdade para poder focar mais no meu trabalho. Então, aí nisso, a gente consegue dedicar-se um pouco mais de tempo. E aí agora, com essa liberdade, vem mais clientes. Então, por conta da entrega que você vai fazendo, né, no perfil, as pessoas vai aumentando a procura dos clientes, a solicitação de serviço. Então, aí você tem que começar a administrar melhor, se planejar melhor. Então, é um trabalho assim que começou assim, de uma forma que eu não sabia nada. E hoje eu já vejo, consigo acompanhar a minha evolução. Então, o meu recado é, começa do zero ali. Ah, mas eu não sei nada. Eu não tenho nada. Faz com o que você tem. Então, só não fique esperando as coisas, você ter tudo para você começar a fazer, porque os resultados não vêm da noite pro dia. E se você começar do pouquinho, você vai ver uma evolução. Quando você chegar num tempo, você vai parar e vai falar assim, nossa, ainda bem que eu não fiquei parado. Agora, quando você vai esperar as coisas, ter tudo primeiro para eu começar, e não vai começar nunca, então. Uhum, verdade. Uma coisa que eu achei super legal que você faz realmente é essa questão dos posts, né? E uma coisa legal é que dá para salvar depois os posts, né? De você ir lá revisitar o conteúdo, né? Muita coisa que você fala sobre biografia, sobre post mesmo, né? Sobre essa questão de realmente trazer valor para aquilo que você está mostrando ali, né? Que você é a profissional ali, mas você quer trazer valor. Tipo assim, eu não preciso ser só a social media. Eu posso ser uma pessoa que vai falar para você, olha, faz desse jeito que vai te ajudar, sabe? E é isso que vai abrindo a porta para que as pessoas falem, não, eu quero o trabalho de fulana, porque eu sei que ela tá já me entregando tanto sem eu ter um contato com ela, então quando eu tiver, o que ela vai fazer, né? Então, tipo, muito legal. Muito legal isso, porque você já faz essa vitrine aí do seu trabalho.
E eu tava vendo esses dias também que você colocou nos stories, você teve algum problema com algum cliente, alguma coisa assim, que você estava contando lá os seus causos. E eu queria que você contasse aqui com mais detalhes. Como que foi isso? A primeira vez, né, que você teve que dispensar algum cliente, se eu não me engano, era alguma coisa assim. Isso mesmo. A primeira vez que eu tive de dispensar. Aí você fala assim, nossa, você tá começando, você já tá dispensando cliente. É porque assim, o que acontece? A situação foi que a cliente me procurou, até então era só para uma conversa, para ela eu pudesse auxiliar ela ali em alguma coisa. E aí esclarecer uma pequena dúvida. Só que quando ela começou a conversar, a dúvida, na verdade, que ela tinha era uma dúvida muito técnica, que eram segredos que eu só revelo para os meus clientes e que ela queria informação. E aí, então, eu peguei e fui segurando, fui só ouvindo que a dúvida que ela ia tirar em 5 minutinhos, a conversa durou mais de 1 hora. E aí, eu estava ali segurando as informações, ouvindo mais e tal, e aí chegou um ponto que ela falou assim, não, tudo bem, eu vou pagar pelo seu serviço. Fala para mim o que eu posso fazer no meu perfil, melhorar e tal. Aí eu falei, bom, considerando que você vai pagar então pelos serviços, então eu vou começar a te falar o que você pode fazer ou não no seu perfil. Porque ela estava com dificuldade, ela tinha postado um assunto, e aí ela tinha feito um vídeo e o vídeo ninguém estava curtindo, ninguém estava interagindo. E aí ela ficou muito para baixo, queria entender o que estava acontecendo, por que isso não estava acontecendo. Só que esse tipo de coisa só revela para os meus clientes, onde eu faço uma análise no perfil do cliente, ali no post que ele fez, eu faço um pente fino e falo, ó, isso aqui não deu certo por conta disso, na próxima você tem que melhorar. Então, a partir do momento que ela falou assim, eu iria pagar pelos meus serviços, então eu abri o leque, conversei com ela e tudo mais, expliquei por que tinha flopado o post que ela fez. E aí, ficou por isso mesmo. Aí, quando eu mandei para ela as informações para ela fazer o pagamento, ela se sentiu muito ofendida, porque eu estava cobrando ela. E aí, a partir daí, eu falei, what? Que? Como assim? Na conversa, nós estávamos ali tinha decidido que ia pagar pelo serviço, e aí foi assim. Então, aí, o que eu aprendi, né? Quer conversar a respeito? Tudo bem, agora é com o horário marcado, tá bom? Depois de pagar os meus honorários. Porque senão fica difícil de você revelar os segredos. E o pior é que ainda fala assim, funciona, viu? Porque eu fiz. Eu fiz. Socorro, gente. Super funcionou. E aí você fala, poxa vida. Aí ajudo, né, a melhorar o perfil. Só que aí, no meu caso, eu posso ficar à mercê de não receber. Então, a partir daí, eu tomei a decisão de que tudo bem, então eu não vou querer nem dar continuidade, não quis dar continuidade em ter ela como cliente, porque se falhou dessa forma, já no começo dando uma dia esquecida, então, porque se eu pegasse de fato o serviço que ela queria que eu pegasse, ia dar muita dor de cabeça. Então, é melhor você perder e um pouquinho aqui do que você ter uma dor de cabeça depois, um desgaste emocional, por cerca de você ter investido tempo, levado a sério aquele trabalho e as pessoas não dão o mesmo valor que você entregou. Então, eu acho que assim, o meu trabalho eu faço de uma forma muito justa. Então, é dando o que se recebe. Então, nós vamos ali na mesma pegada. Você está ali contribuindo, eu estou contribuindo para o seu crescimento e você vai contribuir com o meu crescimento também. Então, é os dois ali ganhando. A partir do momento que só um ganha, isso deixa de ser justo. E por conta disso, eu preferi abrir mão. Ah, mas você estava no começo, era importante. Prefiro ficar sem esse, e porque depois que a gente teoricamente perde, a gente acaba ganhando com outros que levam o seu trabalho a sério.
Então, esse foi o case de sucesso da Sarita. Quer dizer, Uhum. E uma outra coisa legal que eu vi que você está fazendo, né? Que além dos posts, além dos stories, você começou a fazer lives também. E lives é um serviço que você presta, né, para os seus clientes, como você já falou, né, que é analisar o perfil e ver o que é bom, o que não tá tão legal. Você fez isso em live, né? Tanto que você fez até isso com o perfil do Bloomcast e tal, eu achei super legal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque a menina tímida, que assim, aparecer nos stories é um negócio controlado, né? Você grava, não ficou bom, você grava de novo. Mas agora, em live, se errar, tipo, errar, errou, não tem o que fazer. exatamente. Mas tá sendo uma experiência bem legal. E justamente assim, quando a gente não nos desafia, a gente não cresce. Então, se eu quero crescer, eu preciso me desafiar. Então, no começo, eu ficava. A primeira live que eu fiz, só o Cleiton assistiu. Que Uhum. foi uma live de sorteio ainda. Pra você que ter uma ideia. Não precisava nem aparecer muito, era mais mostrar a tela ali, girando o negócio lá, saindo o resultado. Mas eu tava muito insegura, tremendo de medo. E porque a gente tem muito na cabeça os olhares julgadores das pessoas. E a gente coloca nossos propósitos de lado, né? É como se a gente pegasse o propósito, colocasse no bolso e falasse assim, ó, agora você fica aqui, porque eu preciso ali colocar vergonha para seguir, entendeu? E na verdade tem que ser o oposto, a gente guardar a vergonha no bolso e colocar cara a tapa, porque as pessoas vão ver que de fato você conhece aquilo que você faz, que você domina. A partir daí você começa a ter autoridade, demonstrar que você de fato não está brincando de divulgar o seu serviço no Instagram. E quando eu comecei a fazer isso, aparecer mais, fazer reels, não só, né, aqueles de fazer as pessoas rirem, né, as comédias, as dublagens e tudo mais, fazer reels compartilhando conteúdo, você consegue mostrar para as pessoas o conhecimento que você tem. E elas começam a valorizar mais você, e a consequência disso é que vem mais clientes. Então, isso funciona comigo, e é algo que é fundamental para quando você quer crescer. Eu sempre me perguntava, porque assim, eu sempre tem cara de muito novinha, voz, então nem se fala. Então, as pessoas olham e falam, não vou dar nada, já julga pela capa. Ah, não sabe nada, ainda é menina de tudo. E eu ficava pensando, como que eu vou construir, mostrar que eu tenho autoridade? Então eu comecei a estudar bastante e tal, para ver como que forma eu pudesse mostrar autoridade para as pessoas, que as pessoas viessem dar crédito para o serviço que eu faço. E aí, então, veio esse estalo aí na mente, e eu comecei a seguir alguns perfis que falam sobre como você ter autoridade. E aí, uma das coisas foi essa, de você mostrar para as pessoas que você domina o assunto. E como eu ia fazer isso? Através de aparecer nos stories, mesmo assim com receio. Você olhar os meus primeiros stories, toda escondida ali, com medo. Por mais que a gente grava várias vezes e apaga, e depois vai lá e fala assim, é você mesmo, ainda temos a insegurança, né? E aí, dos stories, eu comecei a gravar os reels, né? No máximo ali 1 minuto eu falando rapidinho e tá tudo bom. E aí, do reels, eu avancei pra live ali, me desafiando para ver qual que ia ser. E o negócio é bom, é legal, porque aí você começa a pegar gosto pela coisa. E primeiro você fica cheio de receio, sabe? De errar, de falar alguma coisa errada. Mas, gente, a gente é ser humano. Se a gente ficar preso só em ficar com medo de postar as coisas, a gente não vai evoluir. E a gente vai ficar só. Tem que ser perfeito em tudo? Não, nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus. Então, se só Deus é perfeito, eu posso errar. Então, se eu errar, fulano também erra, tá tudo certo. Entendeu? E aí, relevar. E a gente não tá no mundo para ser perfeito. A gente tá no mundo pra gente se achar, se fazer o que gosta. E se errar, errou, a gente conserta depois. E aí a gente vai caminhando. Mas a gente só vai errar se tentar. E se a gente não tentar, a gente nunca vai errar. Então, para se aperfeiçoar, precisa errar. Então,
vamos nos aperfeiçoar errando. Depois da live a gente vai avaliar o que a gente fez de bom, vamos continuar fazendo. O que a gente fez de ruim, eu vou melhorar na próxima. Mas não se travar. Ixi, eu vou fazer mais não. Que horror que foi. Que nada. Continue fazendo. Porque você vai ver a sua evolução como pessoa. Nem sempre é só o outro, né? Ajudar o outro. Você vai estar ajudando a si mesmo. Então, vale a pena se desafiar ali e colocar a cara a tapa, mostrar o seu conhecimento, porque é só dessa forma que você vai mostrar que aquilo que você faz realmente tem valor. Do contrário, você vai patinar, vai correr, vai suar, vai dedicar tempo e vai ser furada. Uhum. Legal. Isso é muito verdade o que você falou, né? Que às vezes a gente fica de olho ou nos olhares julgadores, ou a gente fica nas nossas crenças limitantes de eu não consigo, eu não posso, mas isso ou aquilo, até mesmo a comparação, né? Porque a gente precisa olhar para o trabalho do outro e falar, que legal, não sei o quê, tipo, para pegar referência também, mas a gente não pode comparar, tipo, o fulano que tá lá em cima com a gente que tá começando, né? É tipo olhar e falar, caramba, eu quero chegar ali, então vou trabalhar para fazer isso, né? E tirar essas crenças limitantes que vão aparecendo com o tempo, né? De realmente, como você falou, ir se desafiando. E esse é o melhor do empreendedorismo, né? É que todo dia você tem que fazer uma coisa nova. Não é igual no CLT que, tipo, você está acostumado com uma rotina, que você faz aquilo todo dia. Não, porque tem várias coisas para você fazer, né? É igual aquele meme, né? E quem é o financeiro da sua empresa? Quem é o faxineiro? Quem é o que faz isso, que faz aquilo? Tipo, você é tudo, né? Você que faz tudo. Você é o atendimento, você é o marketing, você faz tudo. Então, se você não estiver se desafiando o tempo todo, cai numa monotonia e que as coisas também não conseguem avançar, né? Então, é muito isso, de ir tirando as crenças limitantes, falando, não, eu consigo, eu vou com medo mesmo, com vergonha mesmo, e vamos para cima. Tem que ir, só assim a gente vai melhorar, só assim a gente vai evoluir. E aí, não adianta pensar assim que quando chegar nesse nível vai estar bom. Não, a gente se cobra automaticamente. Quando a gente chegar naquele nível que a gente determinou, nossa mentalidade vai ser outra e a gente vai querer alcançar coisas maiores. Então não adianta. Tem que ir com medo mesmo, como você falou, e sair da zona do conforto. Porque enquanto você ficar ali escondidinho, você ali naquele quadradinho, você não vai evoluir como pessoa, nem como profissional. Então, se você quer evoluir, você precisa romper. E aí é isso, colocar a cara a tapa e vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. O não a gente já tem, então vamos em busca do sim. Uhum, verdade. Sá, agora me conta, qual foi um dos clientes que você já atendeu até hoje, ou que você atende, que foi mais difícil, assim, para você olhar para o perfil, para você falar, caramba, que tipo de conteúdo eu vou colocar nessa conta? Como que eu vou fazer isso, sabe? De realmente olhar e falar, caramba, eu não faço a mínima ideia de que tipo de post eu vou fazer, de como eu vou ajudar essa pessoa. Olha, um perfil que eu não sei mesmo é o de eletricista, que eu cuido. Gente, é algo muito assim, ímpar, porque a gente. Quem tá no mundo ali da elétrica, tá no mundo da elétrica. Então, no começo eu falava, o que eu vou fazer? Que tipo de coisa que eu vou trazer para esse perfil? Só que aí, né, a gente consegue, graças ao investimento desse curso, ele consegue abrir a nossa mentalidade, né? A despertar a função criativa para mostrar a gente aonde achar conteúdo de valor. E o conteúdo de valor está nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Então aí eu comecei a entender e falei assim, bom, vou me colocar no lugar dos seguidores de um perfil de eletricista. O que as pessoas têm dificuldade? Arrumar chuveiro, a torneira elétrica, nessa época frio, entender o que é o disjuntor, o quadro de energia, como fazer o cálculo da sua energia. Eu aprendi até isso, fazer o cálculo da energia para saber se o cara que vem medir em casa está medindo. Então, são coisas assim que tá no nosso dia a dia, mas que, tipo,
qual é mais potente, a lâmpada de LED ou a lâmpada normal? Então, dá pra reciclar a lâmpada? Então, tipo, muitas coisas assim, se a gente parar para analisar, tudo isso é conteúdo, entendeu? Então, aí eu comecei a me questionar em casa. As dificuldades que eu tinha com relação à eletricidade, com relação à energia, eu comecei a falar, isso é conteúdo. Ah, isso é conteúdo. Entendeu? Eu tenho essa dificuldade, outras pessoas também têm. Então, esse foi um perfil assim que me desafiou bastante. No começo eu falei assim, olha, não sei nada, não manjo nada, não sei se vai dar bom, mas vamos lá. E aí, Deus tá fluindo, mas esse é um do perfil. Outro perfil também é o de contabilidade. Por quê? O de contabilidade é muito técnico. Então, tipo, hoje a linha tá de um jeito, amanhã a linha tá do outro. Então, ali, esse é um perfil que, tipo, você vai cheio de dedos, né? Por mais que você vai atrás do conteúdo, você precisa ter o aval de quem tem o conhecimento. Então, é sempre com a aprovação, né, de um contador para você soltar a informação e não soltar qualquer informação aí, né? Então, mas é um perfil que, tipo, você fica meio que preso ali. É diferente de um perfil de loja de roupa. Porque você sabe, que roupa combina, que branco combina com tudo. Mas o laranja, eu posso combinar um laranja com um azul. Fica legal também. A gente, no dia a dia, na hora de se vestir, vem as dúvidas. E essas dúvidas já se transformam em conteúdo. É simples. Mas quando foge, né, daquilo que você está acostumado do seu dia a dia, eu não mexo com eletricidade. Eu não sei de contabilidade, entendeu? Então, são coisas que quando foge daquilo que você está acostumado, cria-se barreiras. Mas aí eu vou desistir? Não, eu vou ir atrás de uma outra forma, entendeu? É explorar. E a melhor forma que eu achei para conseguir quebrar essas barreiras é me colocar no lugar das pessoas que estão acompanhando o perfil, entendeu? E aí, a partir daí, eu consigo criar conteúdo. Foi a melhor forma que eu achei. Legal. Sá, agora me conta um pouco de como funciona esse seu planejamento. Você falou que você precisa ser muito organizada para dar conta de fazer tudo aquilo que você tem que fazer. Então, como que funciona o seu planejamento? Você se planeja semanalmente, é diário? Você está ali sempre colocando ali uma listinha das coisas que você tem que fazer? Como funciona esse planejamento para você conseguir gerir as suas redes, as redes dos seus clientes, né? Fazer as coisas de casa? Olha só, eu trabalho com pensando nas questões dos clientes, eu tenho um cliente que quer post todos os dias. Então, são 31 às vezes no mês. Ou às vezes são até mais, porque às vezes são 2, 3 posts no mesmo dia. Então, aumenta a quantidade. Tem cliente que só quer 3 vezes na semana. E aí, então, diminui aí a responsabilidade, mas não a qualidade. E aí tem a questão dos meus, que eu também não posso deixar minha rede social morrer. Então, eu trabalho para poder gerir isso com uma linha editorial, aonde eu seleciono ali, eu coloco todos os dias, né, com base na solicitação de cada cliente. Então, vamos falar de um cliente que quer 3 posts por semana. Então, eu crio ali um post que vai sair na segunda, na quarta e na sexta. E aí coloco o conteúdo, o foco é já planejar tudo. Então, coloco a questão do tema do post, o conteúdo que vai sair, né? Ou, por exemplo, se for um post carrossel, no post 1, post 2, post 3, o que vai em cada post. Depois escrevo a legenda, seleciono as hashtags para não cair no risco de cair chapuzão aquele post e ser bloqueado a entrega pelo Instagram. Então, aí eu pego, depois que está feito isso, o cliente aprovou, eu começo a elaborar as artes e aí programo para sair a postagem no horário que é de fato que os seguidores estão mais ativos naquele perfil.
Então, aí, fazendo isso, eu consigo ter um planejamento melhor, porque eu consigo gerir outras redes sociais, entendeu? E aí eu faço isso com os outros perfis, faço isso com o meu perfil também. Fora isso, eu tenho as minhas tarefas diárias, onde eu vou lá no meu caderninho de anotação, o que eu tenho que fazer hoje, e aí eu vou me guiando, entendeu? Porque assim, é difícil quando você fala assim, eu tenho que postar amanhã. O que eu vou postar amanhã? Mas com a linha editorial, você já tem um calendário ali. E às vezes acontece de você, nossa, veio uma ideia, vou fazer isso de post. Você já tem uma linha editorial, então você já encaixa isso em uma determinada data para sair, entendeu? Então, depois, vamos ter agora, eu já tenho todas as ideias que veio a voando, coloquei ali na linha editorial, e não vai faltar ideia. Eu não vou perder tempo procurando alguma ideia para postar por conta da linha editorial, entendeu? Uhum. E aí, no dia a dia, eu tenho as minhas anotações de prioridades. Na semana que eu preciso criar o post do cliente X. Então, eu já sei, vou lá, acesso a linha editorial e crio os posts do cliente X. Mas por quê? Por conta dessa organização. E aí tem que conciliar com questão de consulta de pediatra do baby, essas coisas aí. E aí tudo assim com planejamento, entendeu? Então eu listo todas as minhas coisas. Tem as diárias e tem né, a cada uma semana, a cada 15 dias. Isso varia muito com a linha editorial. E aí, mas eu vou mais... Eu listo de duas formas. Eu tenho a linha editorial e tenho o dia a dia. Então, aí eu tento adequar o dia a dia, já que a macro já está bem alimentada, entendeu? Então, eu vou aos pouquinhos criando os posts, criando as legendas e tudo mais. Então, é basicamente assim que eu me organizo nessa questão. E aí, durante a manhã, que é amanhã, durante o dia, o Oliver ele dorme mais, né? No primeiro período. Então, aí nesse período eu tento conciliar com algumas tarefas da casa e tal, porque aí quando o marido chega do trabalho, ele fica com o neném, então aí eu consigo focar mais nas questões, né, de social media, dos meus clientes. Então é meio que assim que eu vou gerenciando aí as coisas. Uhum. E eu vi também uma coisa muito legal, é a sua consultoria presencial, né? E também vamos falar um pouco do curso. Duas coisas. Vamos falar um pouco da sua consultoria presencial e do curso. Porque eu achei super legal também, então eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas. Tá, a consultoria presencial no Instagram é maravilhosa, porque eu vou até o cliente e mostro para ele como ele melhorar o perfil dele usando só o celular. Nenhum aplicativo além do próprio Instagram. Então, eu ensino a fazer stories criativos, ensino ele a fazer dentro do próprio story, um post para ele colocar lá no feed, e ensino como utilizar as ferramentas de localização, as caixinhas de pergunta, dou ideias de como ele buscar a inspiração dessas caixinhas. Às vezes você vai montar, eu queria tanto usar uma caixinha de pergunta, mas nem sei o que perguntar, então eu mostro para ele aonde ele coletar algumas informações para alimentar lá, a como usar a caixinha, o fundo, né, animado que tem escondido lá dentro do próprio story, procurar os GIFs e na consultoria, quem fecha a consultoria ganha o PDF com vários GIFs, então mais de 500 GIFs atualizados para auxiliar na hora de pesquisar, porque a gente nunca sabe, às vezes só sabe o bom dia, boa tarde, boa noite, mas tem uma infinidade de nomes que traz outros GIFs muito fofinhos, legais, para incorporar e deixar o story mais criativo, a usar a localização, a usar a menção, a colocar
a como postar no feed, porque por mais que pra gente seja automático, muitas das pessoas não sabem nem postar no Instagram. Então, eu ensino isso também, a como fazer o Reels, tudo que está dentro do Reels, a como deixar o Reels lento, a como deixar ele acelerado, a como editar o vídeo dentro do próprio Reels. Então, tipo, eu faço um tour pelo Instagram ensinando as pessoas. Então, são 4 horas de consultoria, podendo ser quebradas, né, 1 hora por dia, que é o que eu aconselho, porque é muita informação que eu passo dentro de 1 hora. Então, senão, se for fazer tudo num dia, você vai ficar, meu Deus, perdido. E ainda assim, nem dá para passar tudo o que tem, mas eu vou muito assim, o que você deseja aprender no Instagram? Eu quero ter mais dificuldade nisso, então eu vou e foco ali naquilo ali para ajudar o cliente naquela necessidade dele, entendeu? E aí, sem negligenciar as outras coisas. Eu pego, dou um tour, às vezes passo bem rápido, de forma sucinta, mas explico para eles tudo que tem ali na plataforma. Ajuda a como fazer uma live, a como salvar, a como achar os stories, a caixinha de pergunta depois de 24 horas, a como deixar a caixinha de pergunta de uma outra cor, a como mudar a cor da fonte, e assim vai. É bastante legal. E o curso tá em gravação, porque o curso, na verdade, ele veio por conta da consultoria. Eu não consigo passar tudo dentro de 4 horas. Então, o curso ele vai ser bem completo. E já comecei as gravações dele. E, ao todo, são 82 aulas já tem. E na medida que vão à medida que vão atualizando a plataforma, aumenta-se aulas, né? Então, mas é um curso bem completo mesmo. E é bem assim, é bem didático. Por quê? É curto, são aulas bem picadinhas, de 5 minutos, 7 minutos no máximo, onde eu ensino as funções básicas de como você usar aquela ferramenta, extraindo o melhor da ferramenta para usar no seu dia a dia. Então, ele é a consultoria detalhada, resumindo. Mas é bem legal, bem bacana. Legal. Sá, indo para o final, eu queria que você desse aí 5 dicas para alguém que hoje fala assim, eu não aguento mais meu trabalho, eu gosto muito de mexer com as redes sociais e eu quero fazer a mesma coisa que a Sara está fazendo. Queria que se você pudesse dar 5 dicas assim que você queria saber lá no seu começo, que alguém te falasse, olha, faz isso, isso e isso, vai dar certo. Eu queria que você desse essas 5 dicas aí. Então, a primeira coisa, não desista. Então, tudo é possível. Primeiro, você tem que acreditar no seu potencial. Porque se você não acredita no seu potencial, ninguém vai acreditar. Então você tem que ser a primeira pessoa a falar: eu posso, eu consigo, eu vou fazer e eu vou mostrar isso para mim. Não precisa se preocupar em mostrar para os outros, porque quando você se preocupa em mostrar para os outros, você não mostra nem para você. Então, tem que ter isso, não desistir, focar no seu objetivo. A segunda coisa, vai atrás de conhecimento, para que esse objetivo que você traçou, você consiga realizar. Não adianta você falar, eu vou conseguir sozinho. Sozinho você vai, mas vai demorar para chegar no resultado que você quer alcançar. Então, busque auxílio na questão de estudar. Tem muito curso gratuito, que foi o que eu comecei a fazer. Na ocasião, eu não tinha recursos para investir. Então, eu fui atrás do gratuito. Nós temos hoje o Google aí ao nosso favor para pesquisar, mas tem muito vídeo no YouTube que você consegue assistir e absorver a informação, entendeu? E que vai te ajudar no seu dia a dia. Outra coisa, o que eu fiz, um curso que é ideal para quem quer fazer, né, entrar nesse ramo que eu estou. Gente, eu comecei com o curso de Canva. Por que o curso de Canva? Porque as pessoas querem criar conteúdo de valor. Então, se ela quer criar um conteúdo, o aplicativo é muito simples de usar.
Tem as ferramentas que são pagas, mas tem muita coisa que é gratuita, que dá para você extrair e criar conteúdo, deixar o feed harmônico dentro da paleta de cor, né, na identidade visual do cliente. Então, ele me ajudou. E aí, eu comecei por esse curso do Canva. E depois do curso de Canva, eu investi no curso de social media. Mas o curso de Canva foi que despertou em mim o interesse de ser social media. Por quê? No curso de Canva, você... mas eu não quero cuidar de rede social. Ok, mas você pode vender convite de aniversário de festa infantil. Você pode vender capa para LinkedIn. Você pode vender currículo. Você consegue montar tudo nessa ferramenta, entendeu? Então, você foca ali naquilo que você se sentir melhor, mais confortável e faz. Então, esse é um caminho ótimo, porque todo mundo pode até pensar, mas o Canva, eu vou ter que aprender. Gente, todo mundo tem dificuldade. Se você não romper a sua dificuldade, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, comece. Eu não entendia nada de dentro lá, sabe? Tudo era grego para mim. Só que eu desisti? Não desisti. Eu comecei ali a testar as coisas. Na época, o curso que eu investi, eu paguei R$97 o primeiro curso que eu investi do Canva. Não é um investimento muito alto, mas quando eu tive condições, porque até então eu fuçava a ferramenta lá e tentava criar alguma coisa. Aí quando eu vi que eu tinha um recurso para investir, eu fui lá, investi no curso e comecei a sugar tudo que eu podia do curso. E aí comecei a colocar em prática, porque a gente tem a mania de investir em curso e não dá continuidade, né? E aí eu pegava e fazia o quê? Testava. Eu aprendi isso, então eu aprendi isso, eu vou testar isso. Então eu pegava a rede social da minha mãe, pegava a rede social da minha irmã, e aí eu pegava a minha mesmo, foi aí que eu fui errando e fui acertando, entendeu? Ia testando coisas que eu aprendia. E assim eu fui adquirindo experiência, porque no próximo eu já sabia daquilo ali. Eu não precisava voltar lá no curso para poder refazer, entendeu? Então, invista em curso, porque é ideal, é fundamental. Se você não conseguir investir num curso pago, na internet tem bastante dicas, né? E você vai juntando aí, pega um caderninho e vai anotando aquilo que você vai aprendendo, o passo a passo, e vai salvando nos seus favoritos lá no YouTube as aulas, para depois você não ficar batendo cabeça para achar novamente. Mas comece a estudar, a investir em conhecimento, porque sem isso você não vai chegar a lugar nenhum. Outra coisa, a quarta coisa é persistência, porque vai chegar a hora que você vai oferecer o seu serviço e possa ser que você receba vários não. Mas por quê? Porque a pessoa ela vai olhar para você e vai achar que você não tem a capacidade de fazer o que você está fazendo. Então, eu vou falar para vocês uma coisa. Quando eu comecei, eu fiz esse curso, e a primeira coisa que eu comecei a vender foi capa para LinkedIn. Eu vendi a capa de LinkedIn por R$20. Eu entrei no meu LinkedIn, todas as pessoas que estavam na minha lista do LinkedIn, eu mandei uma mensagem oferecendo a capa do LinkedIn. Teve muitos que falou não, 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 não. Mas teve vários que falou sim, sim, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Meu, e eu consegui pagar contas em casa com o dinheiro que eu recebi vendendo a capa do LinkedIn por R$20. É muita... cara, não, é difícil. Gente, se a gente for ficar pondo barreiras, a gente não vai crescer. Mas você teve coragem. No começo eu tive vergonha. Porque eu falo assim, poxa vida, são pessoas até ali do seu ciclo, sabe? Você fala, poxa, vou oferecer isso. Você acaba colocando barreiras no próprio serviço que você está fazendo. Entendeu? E a nossa cabeça fica ali travada. Eu não vou mandar para essa pessoa, não. Manda, porque essa pessoa possivelmente vai comprar de você, entendeu? E então, foi aí que eu comecei. Aí, quando eu vi que estava dando certo, eu falei, meu, eu posso fazer mais. Entendeu?
tanto o desejo de você crescer. Aí hoje, ó, para você ver, de vender a capa do LinkedIn, hoje eu estou fazendo gerenciamento de rede social, entendeu? E olha só a evolução do negócio. Que hoje, o gerenciamento de rede social, do pacote mais em conta que eu tenho, é R$397. Olha a evolução. Mas se eu não tivesse começado a investir tempo, dinheiro, no momento em que eu tive o recurso e não ter investido, ser insistente, eu não teria conseguido evoluir da forma que eu evolui, entendeu? E a última coisa é: confie no seu potencial. Você pode, você consegue. Se você não olhar para os falatórios, não olhar para os medos que bate que é na mente, que fica borbulhando, os pensamentos negativos que vêm, os nãos que vão bater na porta, se você não desistir, você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então é isso. São as 5 dicas que eu dou. Sá, queria te agradecer muito, de verdade, por você ter aceitado vir aqui. Fico muito feliz de você ter vindo aqui. É sempre como eu falo, né, pro pessoal, eu falo, gente, muito obrigada, porque quando alguém fala assim, não, eu vou lá, eu sinto que a pessoa tá confiando no meu trabalho e falando, não, que legal, né? Então eu fico muito feliz. E é isso, se quiser falar alguma coisa pro pessoal. Obrigada a mim pelo convite, pela disponibilidade de entrevistar as pessoas. A gente vai aprendendo uma com a outra, né? E isso é legal, porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho nada para aprender com fulano. A gente sempre tem alguma coisa para aprender, porque o fulano sempre tem alguma coisa para ensinar, né? Uhum. E é aquela coisa, treinar o nosso olhar. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar é isso. Treine o seu olhar. Para tudo que for ruim, você procurar ver algo positivo. Porque dessa forma, a esperança vai estar sempre aflorando. E aquele ponto que viesse a te jogar para baixo, não vai conseguir por conta, né? Você traz à memória aquilo que está trazendo esperança. Então, vai fazer com que a sua fé venha a ser sempre avivada. E você vai ver motivação nas coisas. Por mais que às vezes a gente fica baqueado por algumas situações e tal, é normal do ser humano. Mas aquela situação não vai nos derrubar. Porque a gente vai ter sempre ali uma força, uma faísca acesinha, fazendo a gente lembrar que a gente pode, a gente consegue, a gente vai vencer se a gente não desistir. Então a mensagem é: vai dar tudo certo, a gente consegue e vamos arrasar aí se a gente não olhar para isso, né? Mas obrigada a mim pela oportunidade aí de contar um pouco sobre a minha trajetória. É legal porque eu consigo, né, ver a evolução. Contando, a gente consegue resgatar aí as coisas e é maravilhoso isso. Obrigada por essa oportunidade aí. Eu que agradeço. Então, gente, eu queria agradecer a você que ficou com a gente até aqui, a esse finalzinho. Se você está pelo YouTube, não esquece de curtir, ver se você está inscrito. Se você não está inscrito, se inscreve aqui, comenta alguma coisa, nem que seja só um coraçãozinho para gerar um engajamento aí no YouTube. Se você está pelo Spotify, segue a gente aí. E é isso aí, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vejo vocês no próximo Boomcast. E tchau, tchau.